João Magalhães, Ezequiel Araújo, já por aqui para a nossa política do dia. Nós vamos começar ouvindo o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. O ministro cumpriu a agenda de Teresina hoje e, em entrevista, falou sobre a queda nos índices de popularidade do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Acompanhe. Pesquisas mostram, quando a gente olha a pesquisa sobre intenção de voto, o presidente Lula está na frente de todos os pré-candidatos já anunciados. Eu acho que a gente tem um momento ruim para todos os políticos. Eu acho que há uma carga de notícias negativas, um desgaste, ou seja, não é fácil, neste momento brasileiro, a imagem dos políticos. Na prática é como a música do Chico Buarque, joga pedra na geni. De qualquer maneira, houve mudança na comunicação, tem tido um esforço em relação a melhoras na relação política e o mais importante, 2025 e 2026 serão anos de boas entregas em todos os municípios, todos os estados. Começar ouvindo o Ezequiel Araújo. Ezequiel, inegavelmente, a queda nos índices de popularidade, a aprovação do governo Lula tem preocupado o Palácio do Planalto. Inclusive, mudanças recentes na comunicação, na tentativa de reverter esses índices. Mas, na avaliação do ministro Wellington Dias, o cenário é um cenário reversível, Ezequiel Araújo. É isso mesmo. Boa tarde a você, Natanael. Boa tarde ao João. Boa tarde aqui também à nossa audiência. É isso mesmo, Natanael. Essa última pesquisa divulgada pelo Instituto Quest, agora referente ao mês de janeiro de 2025, em comparação com janeiro de 2024, acendeu um alerta no Palácio do Planalto justamente por conta disso, em especial em razão das baixas, baixa quantitativo de pessoas avaliando negativamente, melhor dizendo, o governo Lula, principalmente aqui na região Nordeste, que é onde auxiliou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a conquistar seu terceiro mandato como presidente da República, Vale ressaltar que a região Nordeste deu larga vantagem do presidente em relação ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Foram quase cerca de 12,5 milhões de habitantes aqui na região Nordeste que auxiliou o presidente Lula a chegar a conquistar esse mandato atual. E justamente isso, em razão de graves falhas na sua comunicação, vem então ocasionando esses baixos índices de popularidade, Agora saiu essa pesquisa recente, onde o presidente Lula possui pouco mais de 42% de aprovação da população nacional e por conta disso deve ser trabalhado toda essa questão, porque isso sim reflete de forma imediata, não somente no presidente, mas também em todo o seu secretariado, todos os seus ministros de Estado, melhor dizendo, e isso é um caso agravante, especialmente por conta do que aconteceu no final do ano passado, Teve ali mudança também de presidencialismo na questão dos Estados Unidos. Donald Trump venceu as eleições e por conta disso também auxiliou também a conjuntura política da direita, dar uma sobrevida também em razão das eleições de 2026 e também outras graves crises que vem acontecendo dentro do governo, e isso tudo está sendo trabalhado e por conta disso foi também mudado a comunicação do presidente para que possa auxiliar, tão tal que o que estava gerenciando a comunicação do presidente nas eleições de 2022 retornou agora, nesse ano de 2025, para auxiliar justamente nisso, em razão dessas graves consequências, dessa falta de comunicação do presidente com também o eleitorado e também a própria população brasileira, e também em razão do que vem acontecendo agora recentemente. Ontem mesmo foi divulgado um vídeo onde ele fez uma determinada recomendação, creio eu, que falha para que a população tente driblar a inflação comprando alimentos mais baratos e não os mais caros. Isso tudo deve ser trabalhado na comunicação do presidente Lula, porque é um reflexo, sim, da insatisfação da população brasileira por conta de alta de juros, inflação também, outros agravantes. João Magalhães, como o Ezequiel citou bem, essa queda na popularidade do presidente Lula tem relação direta com a vida real dos brasileiros. As pessoas estão com dificuldades para comprar alimentos, há alta no preço dos alimentos, inegavelmente. Uma série de questões também que afetam o cotidiano dos brasileiros, e isso acaba refletindo também na popularidade do presidente da República, João. Isso mesmo, Natan. Boa tarde para você, ao Ezequiel, e claro,
toda a nossa audiência e, de fato, o governo federal não tem entregado à população aquilo que prometeu nas eleições de 2022. O próprio presidente Lula reconheceu isso na reunião ampla, né, reunião ministerial que teve agora no mês de janeiro, quando ele reuniu todos os seus principais assessores para tratar exatamente das ações de governo. Há, obviamente, um problema na economia que precisa de soluções a curto prazo. A inflação dos alimentos é um deles. Há, obviamente, está muito claro que um aumento, né, considerável no preço dos produtos que integram ali a cesta básica, isso é de tirar o sono da população e também do governo. O presidente Lula também tem feito alguns discursos, produzido algumas falas que não ajudam em nada a melhorar a comunicação dele com a população. Aquela, né, de ontem, ao afirmar que se um produto está um pouco caro é só não comprar, é de fato uma fala desastrosa quando vem do chefe, né, do Poder Executivo Federal. É claro que dentro de um contexto dá para entender o que ele disse, mas hoje as pessoas não entendem mais o contexto, né? Hoje os cortes das redes sociais, eles viralizam numa velocidade muito grande e você não pode cometer atos como esse porque a oposição trabalha em cima de narrativas que já ficam muito fáceis, né, de circularem ali perante a sociedade. Então foi uma fala que eu acredito que Lula, no auge da sua sagacidade política, certamente ele não cometeria uma falha como ele cometeu ontem. Tudo isso prejudica o governo. Agora, há um problema de comunicação também, né? Que aparentemente o presidente entende que deve resolver com a presença, né, do Sidônio Palmeira, que é um marqueteiro. A gente já comentou aqui que quando você chama um marqueteiro para cuidar da comunicação, é porque você está fazendo cálculo eleitoral, né? O pensamento do marqueteiro é qualquer ação, qualquer atitude que o governo tomar precisa ser revertido em votos. É essa a missão dele. Agora ele também não pode fazer milagre. O governo federal precisa, sem dúvida nenhuma, fazer alguns ajustes, tanto no que diz respeito a garantir, a dar mais agilidade, celeridade na entrega de benefícios para a população, assim como consertar alguns ruídos que existem na comunicação, principalmente no que diz respeito às redes sociais. É um desafio para Lula, que tem todas as condições e deve chegar em 2026 muito competitivo. Eu não diria o principal, mas o único nome do campo da esquerda com a capacidade de chegar muito forte, né, em 2026. A sorte desse campo político no momento, diante dessa desaprovação do governo, é que a oposição também está bastante desorganizada. Afinal de contas, o principal nome, né, da oposição, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, enfrenta muitos problemas com a justiça eleitoral. Eu, particularmente, não acredito que ele consiga reverter esse quadro diante de tantos, né, processos e denúncias que ele enfrenta junto à justiça, mas, obviamente, que na hora que ele escolher um nome, esse nome também vai se tornar competitivo. O difícil é a unidade. Rapidamente, viu, Ezequiel? Porque eu estava lembrando aqui que nós temos vários nomes já no campo da direita, como o do, claro, ex-presidente Jair Bolsonaro, é um nome posto mesmo com inegibilidade, mas há nomes estritamente ligados a ele também, como a primeira-dama Michele Bolsonaro, ou até mesmo um dos filhos. Outro nome que aparece sempre nas pesquisas do empresário Pablo Marçal, que disputou a Prefeitura de São Paulo, e um nome surpreendente, entre aspas é até compreensível, João, mas o cantor Gustavo Lima, viu, João? Teve um desempenho muito significativo na pesquisa Quest, alcançando mais de 30% das intenções de votos, né? Quem sabe aí pode ser um nome também que vá, caso leve à frente esse projeto eleitoral, Ezequiel, um nome que possa aparecer de fato no cenário político, né? Já tem uma vantagem, João e Ezequiel, Gustavo Lima, que ele cumpre o requisito número 1 de quem quer ser candidato a presidente, ser conhecido, né? É uma figura que é conhecida em todo o Brasil, em todas as camadas sociais. Talvez isso explique até o desempenho dele nessa pesquisa Quest. É isso mesmo, né? Essa pesquisa, até mesmo o próprio senador Ciro Nogueira
informou que iria destrinchar, né, conversar mais com o cantor Gustavo Lima por conta disso, porque ele havia informado ao senador Ciro Nogueira a pretensão de disputar o Senado Federal e não a presidência da República. E por conta disso iria dialogar de forma mais íntima com o cantor Gustavo Lima para saber realmente quais seriam as pretensões do artista, né? Mas aqui de forma bem rápida que eu queria pontuar é que esse alerta, justamente por conta dessa pesquisa, é também aceso também aos correligionários do presidente Lula, até mesmo dentro da cúpula petista. A governadora, então, do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que foi presidente do Consórcio Nordeste, disse à imprensa na semana passada que as eleições, o apoio da região Nordeste ao presidente Lula no ano de 2026 não está garantido. Ela cobrou, então, do presidente Lula maior aposta, né, mais atenção do presidente na região Nordeste, principalmente para suprir as expectativas que foram colocadas no ano de 2022 e que a região estaria, então, insatisfeita com o governo Lula e que esse apoio no ano que vem não estaria garantido. Ou seja, há também ali um pequeno sentimento, né, de insatisfação também dentro da cúpula petista, em razão, claro, desses recentes desdobramentos do presidente Lula.